eu queria deixar uma palavra que está na Bíblia, nas Escrituras Sagradas. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Lucas, capítulo 5, do versículo 15 ao 16. Olha o que diz a palavra do Senhor. Assim diz a palavra do Senhor. Contudo, as notícias a respeito de Jesus se espalhavam ainda mais, de maneira que multidões convergiam para ouvi-lo e para serem curadas de suas enfermidades. Todavia, Jesus procurava manter-se afastado, indo para lugares solitários, onde ficava orando. Eu queria incentivar você até o momento de lugar secreto, o lugar entre você e Deus, o lugar de intimidade com o Senhor. É interessante que a multidão estava acompanhando Jesus. E agora Jesus, no versículo 16, ele vai a um lugar afastado de todo mundo, daquela multidão, para orar. Ele e Deus. Jesus põe esse exemplo para nós, coloca esse exemplo para nós. Jesus, o Filho de Deus, o próprio Deus, o Verbo que se tornou em carne, ele deixava um tempo, quando ele estava aqui na terra, um tempo afastado da multidão que acompanhava, porque por onde Jesus ia tinha uma multidão. Ele deixava esse tempo afastado de todo mundo, para estar orando, para estar falando com Deus Pai. O próprio Jesus deixou esse exemplo, esse lugar secreto, esse lugar, você e Deus, que estão em comunhão, buscando a presença de Deus. Jesus deixa esse exemplo aqui, de oração, de orar, de falar com o Pai. Nós precisamos ter esse momento todo dia, de fechar a porta do quarto e você e Deus está falando com Ele, com Deus. É oração. O que é oração? No relacionamento você está conversando com um amigo, você não está falando aquilo que você pensa, aquilo que você está sentindo. Você fala com seu amigo, assim é com Deus. Isso é oração. Você está no seu quarto, você está ali falando com Deus o que você está sentindo, qual é o seu sofrimento, o que está passando na sua cabeça, o que você está precisando, como foi seu dia. Você fala com seu pai aí agora. Meu dia foi assim, 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 aconteceu isso, pai, que não me satisfez, não me deu alegria, esse dia foi complicado, foi difícil, por isso, por aquilo. Fale com Deus, fale aquilo que você está sentindo. Fale o que está no seu coração, seja sincero com Deus. Não seja hipócrita. Tá tudo bem, não fale o que você está sentindo, o que você está pensando. Coloque aos pés de Jesus aquilo que você necessita, do milagre que você necessita. A oração também você pode agradecer. Agradeça a Deus pelo seu dia, porque até aqui o Senhor tem sustentado a sua vida. Agradeça Ele pelo pão de cada dia que não falta na sua casa. Agradeça a Ele pela sua família. Agradeça a Deus. Na oração também é momento de agradecer, não só de pedir. É momento de interceder, orar pelas pessoas necessitadas, que estão doentes. Isso tudo a gente faz na oração. A oração é isso, é falar com Deus, é ser sincero, é conversar com Deus, o Deus Pai. E Ele está disponível, gente, 24 horas. A qualquer momento você pode parar, falar: Deus, eu preciso de Ti. Me ajuda a enfrentar essa tribulação, esse momento difícil. Eu preciso de Ti. Fale isso com Deus. Abra seu coração aí agora. Tenha um tempo com o Senhor todos os dias. Você e Deus é necessário. A Bíblia diz: orar sem cessar. Temos que ter esse espírito de oração. Falar com Deus. Falar com Deus. Não é repetir. É falar aquilo que você sente, aquilo que você precisa falar. E no meu devocional do Glorify hoje, falou sobre a importância aí do lugar secreto, da oração. Gente, como é importante a oração. Lá em Tiago diz que a oração do justo pode muito em seus efeitos. A oração é poderosa, porque Deus, que é todo poderoso, Ele ouve a nossa oração e Ele atende quando clamamos, quando pedimos com fé, sem duvidar. Não duvide desse Deus todo poderoso. Ele está ouvindo a sua voz.
Ele está ouvindo o seu clamor. Continue buscando o Senhor e orando no seu secreto, você e Deus. Continue buscando, não desista. Às vezes parece que Deus está em silêncio, mas Ele está trabalhando ao seu favor. Mas você tem que perseverar na oração, no momento com Deus, no relacionamento com Deus. E eu vi essa frase hoje do meu devocional, eu achei muito interessante. Olha o que diz a frase: a oração é o lugar de refúgio para toda preocupação. Refúgio é um lugar de segurança, né, gente? Quando nós oramos, nós buscamos a Deus. Quando oramos, nós estamos falando com Deus. Na oração, você pode lançar a Ele toda a sua preocupação, tudo aquilo que está te incomodando. Lance agora aos pés de Jesus. Busque ao Senhor. E a frase continua: a oração é um lugar de refúgio para toda preocupação, um alicerce para a alegria. A oração traz alegria, a oração traz renovo para nossas almas, a oração nos fortalece, porque o Deus que está ouvindo a nossa oração, Ele nos dá alegria. E a frase continua: a oração é um lugar de refúgio para toda preocupação, um alicerce para a alegria, uma fonte de felicidade constante, uma proteção contra a tristeza. Olha a importância da oração, porque você não está falando com qualquer um, não. Você está falando com Deus Todo-Poderoso. Você está conversando com Deus que tudo pode. Essa frase é de João Crisóstomo. E o devocional achei muito interessante. Ele leu essa passagem que eu li para vocês, de Lucas, né, capítulo 5, versículo 15 ao 16. E o devocional também ele é muito interessante, com uma frase aqui do Glorify que vem. Olha a frase sobre a oração que eu achei muito interessante. A oração é o batimento cardíaco de uma vida nos bastidores. Olha só. E o combustível para o impacto significativo no reino. Gente, a oração é muito importante. Gente, a oração é muito importante. O crente não pode deixar de orar. O crente, o cristão, não pode deixar de ter esse tempo de lugar secreto com o Deus Pai. E é interessante que ele conta aqui um testemunho, meu devocional hoje, que foi sensacional, que me impactou nesta manhã. E que eu creio que vai falar o seu coração. Olha o que ele diz, eu vou ler aqui. Na costa oeste da Escócia, há um pequeno grupo de ilhas chamado Hébridas. Entre 1949 e 1952, um avivamento impressionante e cheio do Espírito Santo tomou conta dessas ilhas, liderado pelo evangelista Doug Campbell. O avivamento, porém, não começou com a camisa de Campbell, com o carisma de Campbell, perdão, ou com sua pregação poderosa, não. Começou com Deus em oração. O avivamento começou com Deus em oração. Em um pequeno chalé à beira da estrada, no vilarejo de Barbas, viviam duas irmãs idosas. Presta atenção, gente, um vilarejo, um pequeno lugar. Olha só, gente. Duas irmãs, o avivamento começou aí. Eu tenho que dar o nome dessas duas irmãs, dessas mulheres de oração. Olha, irmãos, o nome delas, Peggy e Christine Smith. Uma delas, presta atenção, tinha 84 anos de idade. E era cega. E a outra tinha 82 anos e era aleijada por artrite. Imagina, gente. Às vezes nós damos tanta desculpa para buscar a Deus, para fazer as coisas para Deus. Não é? Às vezes nos preocupamos em servir na igreja, no templo, né? Ter esse ministério, esse cargo. E essas irmãs eram cegas. Eram senhoras. Gente, não há tempo pra gente servir a Deus, pra buscar a Deus. Não há idade. Na verdade, não há idade. Às vezes você pensa, tô velho demais. Essas senhoras tinham mais de 80 anos de idade. Olha só, gente. E esse testemunho.
Uma era aleijada e outra é cega. A gente tem tanto desculpa, né? Ah, eu não sou capaz. Ah, eu não posso, eu não sei orar. Não é verdade, irmãos? E olha essa senhora, uma era aleijada e a outra era cega. E olha o que acontece. Essas duas almas fiéis estavam muito preocupadas. Por que elas estavam preocupadas? Olha o restante. Porque haviam sido informadas de que nenhum jovem frequentava o culto público em sua igreja. Assim decidiram orar 2 vezes por semana. Presta atenção, 2 vezes por semana. Às terças e sexta-feiras, Peggy e Christine, as duas senhoras de mais de 84 anos, se ajoelhavam às 10 da noite e permaneciam lá até às 3 ou 4 da manhã. 2 simples mulheres idosas em uma humilde casa de campo. Sensacional, irmãos, esse testemunho aqui. Sua fé, porém, produziu frutos incríveis. Quando Deus visitou as Hébridas, aquele pequeno arquipélago, aquele pequeno arquipélago de ilhas, em glória, Deus visitou em glória. A ilha inteira foi impactada. Depois que aquelas irmãs estavam em oração, o avivamento irrompeu. Vieram ônibus de todas as partes, lotando a igreja que antes estava vazia. A igreja estava vazia, lotou. Tudo começou pela oração de 2 senhoras, uma cega e outra aleijada de mais de 80 anos. No lugar secreto, lá na sua casa, orando, buscando ao Deus Todo-Poderoso. E o avivamento veio sobre aquela igreja que passou a ficar lotada. Vinha ônibus de todas as partes para a igreja. Olha, gente, que sensacional. Olha o poder do lugar secreto, da oração. O Espírito Santo agiu poderosamente e muitas almas foram salvas. Como consequência do avivamento, houve salvação. Começou com oração, houve um derramado do Espírito e depois houve salvação. Aleluia, glória a Deus. Tudo isso porque 2 mulheres decidiram orar em silêncio com humildade e fidelidade. Aleluia, glória a Deus. E aí, o devocional fala aqui, Peggy e Christy, as 2 senhoras, compreenderam um princípio espiritual que o próprio Jesus modelou. O impacto externo no reino está enraizado na oração silenciosa e fiel. Os avanços visíveis a todos são produzidos nos bastidores. Aleluia. E é o que vimos na passagem de hoje. A multidão sempre acompanhando Jesus. Ele larga aquela multidão e vai ter um tempo afastado com Deus, em secreto. O próprio Jesus deixou esse exemplo. Oração, buscando a presença de Deus. E essas 2 senhoras também, no silêncio, no secreto, na sua casa, no campo. Não deram desculpa. Ah, já estou velha demais. Não. Elas foram orar. Dobraram o joelho e buscaram a presença de Deus. E foi um derramado um Espírito maravilhoso. Pessoas vindo de todas as partes, de ônibus, para aquela igreja. E houve salvação, que é o mais importante. Salvação de almas. Pessoas que iam para o inferno passaram a ter a vida eterna quando creram em Jesus como seu único Senhor e Salvador. Coisa maravilhosa, não é? Então eu quero incentivar você que está me acompanhando. Ore, ore, busque a presença do Senhor. Ore, tenha um lugar secreto. Clame ao Senhor. Tenha esse momento a sós com Deus e fale com Ele. Busque a presença de Deus. Busque pela sua cura, pela libertação do seu filho, pela restauração da sua família. Busque por um avivamento. Busque a presença de Deus no lugar secreto. Tá bom? Que você tenha uma boa noite. Compartilhe. Fale da palavra de Deus para as pessoas à sua volta. Fica com Deus. Fica na paz. Tchau.